Esse assunto é bem bom, viu? Bem bom. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, dar o seu like, dar o seu dislike, não tem problema nenhum, comentar o nosso conteúdo, sugerir temas e espalhar o vídeo por aí, né? Pega o link, joga no seu grupinho de WhatsApp, nas suas redes sociais. Esses dias foi o aniversário de Diego Armando Maradona e eu já falei aqui algumas vezes que é uma das minhas grandes referências no futebol, no esporte, né? Junto com o Zico, com o Michael Jordan, os três talvez tenham sido os meus três primeiros ídolos por caminhos ou por motivos diferentes. E o Maradona é um típico personagem que desperta ódio e amor, né? Ele desperta admiração e repulsa, às vezes até na mesma proporção. Já defendi que o Maradona é o maior personagem da história do futebol. Não o melhor jogador, não o maior jogador, mas o maior personagem, o mais fascinante, o mais sedutor no sentido da sua biografia, porque ele tem todos os elementos de um grande livro, de uma grande saga, de um grande filme, de um grande documentário. Não por acaso, o Maradona ele é o jogador mais biografado, ele é o mais cantado em músicas, seja no tango, seja no rock, seja nas arquibancadas, seja em espanhol, seja em castelhano, seja em inglês. O Maradona é o jogador mais presente em músicas, ele é o mais presente em livros, ele é o mais presente em documentários e filmes, porque ele tem uma história fascinante de sucesso, de queda, de tentativa de recuperação, de dramas, de glórias, de vitórias, de muitas derrotas, mas é um cara que cria uma enorme identificação com o cidadão comum, com o torcedor comum. Porque apesar de ter sido presenteado com um grande dom, com a genialidade, o Maradona parece nunca ter sabido lidar com isso de uma maneira tranquila. Pelo contrário, o que era um dom, o que era um presente, virou um fardo, a ponto do Maradona muitas vezes, por causa dessa fama, por causa dessa genialidade, ultrapassar linhas e de fato sofrer derrotas acachapantes na sua vida. E quando eu falo de derrotas, não são derrotas esportivas, são derrotas muitas vezes pessoais, que vão além do profissional. E a gente está falando de um cara que teve envolvimento com drogas, teve envolvimento com acusações de doping, foi punido por conta disso, tem as suas questões na Itália, as suas questões na Espanha, as suas questões na Argentina, um cara amado na Argentina. Talvez nenhum jogador tenha criado um laço tão umbilical com o seu povo quanto o Maradona com a Argentina. E aí tem toda a história de ter saído de uma região muito pobre de Buenos Aires, de ter vencido no futebol, ter passado pelo clube mais popular do país, que é o Boca Juniors. E aí é curioso, o Boca tem o Maradona como um dos seus grandes ídolos da história, e o Maradona ganhou um título pelo Boca Juniors, mas isso não tira o Maradona de um lugar muito especial na história do Boca, né? Que tem a Bodancieri, que tem Riquelme, que tem Tevez, que tem gente que ganhou muito mais do que o Maradona no Boca. Depois ele sai, tendo passado pelo Argentino Júnior, vai para o Boca e aí constrói a sua carreira na Europa com uma passagem ruim no Barcelona, porém pegando o Napoli pela mão e transformando o Napoli num time médio, num time importante na Itália e vencedor, ganhando competições na Itália, ganhando competições inclusive no continente. O Napoli salta de patamar graças ao Maradona, e o Maradona também coloca o holofote em cima de uma região muito pobre, historicamente esquecida da Itália, que é o sul da Itália, né? A região rica é o norte e o sul sempre foi tratado de uma maneira diferente. O Maradona colocou o sul no mapa a ponto de, na Copa de 90, na semifinal entre Itália e Argentina, parte do estádio, ou boa parte do estádio, que era em Nápoles, torcer para a Argentina contra a própria Itália, por causa do Maradona, que levantou uma bandeira, e aí ele soube jogar muito bem com isso, né? Os excluídos, a Itália nunca dava atenção a vocês e agora passa a dar por conta do jogo, que é importante, os holofotes só estão aqui porque a Itália está aqui, e no final das contas esse discurso foi comprado por boa parte do estádio. Isso é um jogo histórico na Copa do Mundo, um jogo em que parte do país se voltou contra o próprio país por causa de um nome estrangeiro, que é o Maradona. Então o Maradona tem esse episódio icônico na Copa de 90, fora o que fez na Copa de 86, talvez a maior atuação individual da história de uma Copa do Mundo, sendo decisivo para o título da Argentina e para o jogo emblemático daquela campanha, que é o jogo contra a Inglaterra, que tinha toda uma questão política, uma desavença, uma rivalidade muito importante com a Argentina. Então a construção do personagem, o Maradona não precisou de 10 anos no auge, o Maradona não precisou ganhar todos os títulos possíveis para ter as suas comparações, exageradas ou não, mas elas existiram, com o Pelé, as comparações com grandes nomes da história do esporte. Então, do ponto de vista da idolatria, do ícone, do anti-herói, o Maradona preenche quase todos os requisitos. E esses personagens com esses perfis, eles têm esse poder sedutor de encantamento, porque eles criam essa conexão com o público comum. Ele é o ídolo errante, ele é o herói
que se permite falhar. E aí nessa prateleira você tem outros nomes, né, com maior ou menor potencial, mas você tem o Garrincha, você já teve o Heleno de Freitas, você tem o Jorge Best, o Gascoigne, o próprio Adriano, que é o caso mais recente aqui no Brasil. E parece que quanto mais esses personagens tropeçam ou escorregam, mais cativantes eles ficam, mais sedutores eles ficam para o público, que passa, de uma maneira ou de outra, perdoar esses erros porque se identifica nesses erros, né? Então esses personagens têm em comum justamente a oscilação, justamente a humanização do ídolo, a humanização do talento, a humanização do cara que tem fama, que tem glória, que deveria estar distante do público comum, mas pelos seus erros, pelos seus tropeços, ele se aproxima. Então o público tende a se identificar até mais do que com aquele cara que basicamente não erra, que é perfeito. Poxa, o cara que é perfeito não parece comigo, mas o cara que erra, que chora, que tem raiva, esse cara é parecido comigo. Então o Maradona acho que tem esses elementos que o conectam não só com o argentino, mas conecta com o mundo como um todo, né? Tanto que ele tem uma história, uma biografia muito rica. Então o Maradona reúne todas essas peculiaridades, todas essas particularidades que o colocam num lugar muito específico na história do futebol, né? Então o Maradona, para mim, é disparado o personagem mais interessante da história do futebol, e é interessante como esses personagens têm espaço e nunca vão deixar de ter, né? Pela história da construção do que são os jogadores de futebol, eles têm muito potencial para viverem esses dramas da vida comum. Não é porque o cara tem a grana, tem a fama, tem uma carreira de sucesso, que ele não vai ter os seus demônios. E acho que esses personagens, esses ídolos, esses jogadores, esses atletas, com esses demônios, com todas essas contradições, eles são inclusive úteis para que as pessoas façam essas reflexões de que a fama e que o dinheiro não resolvem tudo. Muitas vezes potencializam problemas que já estão ali, né? Problemas que vêm desde a formação, desde a criação e que explodem num ambiente que é de muita pressão, de muita cobrança, sim, de muito dinheiro, de muita fama, de muito reconhecimento, mas só isso não basta, né? Precisa vir uma série de outros fatores para você aguentar todo esse rojão, porque a fama cobra um preço, e um preço às vezes que é muito alto, e o Maradona acho que está aí para mostrar isso, né? Que é um personagem que teve basicamente tudo, ele tem a adoração até hoje das pessoas, né? Ao ponto de ter igreja dedicada a ele na Argentina, mas ele dificilmente conseguiu ter momentos de paz plena ao longo da sua vida, seja profissional, seja pessoal. Então fica aqui essa reflexão. É isso, um abraço para você que ficou até aqui, toque na notificação, se inscreve no canal, espalhe o nosso conteúdo por aí. Estamos crescendo aos poucos, já passamos de 30 mil inscritos aqui, hein? Queria agradecer a cada um. Estamos construindo um fórum aqui bem legal de debate, de discussão de ideias. Lembrando, em breve tem Formiga Responde, elas já estão as perguntas devidamente separadas, beleza? Nós estamos juntos, até a próxima.